Escava aí, cara. Pai, eu acho que não dá mais, cara. A gente não vai achar essa botija, esse Mano, mas tá tesouro, mostrando, ó. Caralho, tá apitando Tá pra no máximo, porra. no máximo. Que isso? Nem fudendo, irmão. Caralho! É ouro, vambora. Vambora. Boa noite a todos do canal. Eu me chamo Pedro e hoje trago aqui no canal uma história real que parece mais um filme de terror e romance. Mas juro para vocês que é a mais pura verdade. Eu criei esse e-mail falso para enviar este relato, pois em hipótese alguma eu posso me identificar. Bem, o meu nome também é fictício, assim como o de todos os envolvidos. Bem, primeiramente, eu gostaria de perguntar aqui, quem já esteve loucamente apaixonado, a ponto de pensar na pessoa amada 24 horas por dia, e estar disposto a fazer qualquer coisa por essa pessoa, mas por covardia do destino, essa pessoa não te corresponde? Bem, este foi o meu caso. E se você se encaixa nessas condições citadas acima, este relato é para você. Eu nasci e fui criado no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Angra dos Reis, para ser mais exato. Bem, eu sou bissexual e sempre fui um rapaz pobre. Nasci em família humilde e cristã, e a minha família, por mais que passasse dificuldades, eles levavam uma vida cristã numa boa. Estavam conformados a serem pobres pelo resto de suas vidas, mas eu não. Até os meus 17 anos, eu era um garoto bem feinho, mas não um caso perdido de feiura. Cabelos castanhos e lisos, magro e 1,76 de altura. Bem, eu tinha os dentes tortos, entradas de calvície desde novo, uma verruga no queixo que me deixava mais feio ainda, e só usava roupas esfarrapadas, e quando tinha uma roupa melhorzinha, eu usava sempre por vários dias seguidos. Desde novo, eu sempre fui devoto a Deus, o amava de coração e sempre fazia a sua vontade da melhor forma possível. Logo me mudei para morar com parentes na capital do Rio. E lá no Rio de Janeiro, até me tornei cristão aos 17 anos. E sempre ia com frequência em igrejas pentecostais, até que meses depois eu pensei ter achado o meu lugar no Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Admito que foi uma fase até boa. Eu até arrumei emprego em uma padaria e eu era repositor. Acordava todo dia às 4 da manhã e tinha que subir
e descer com estoque de produtos a todo momento para abastecer a padaria. Eu confesso que aquilo me matava, pois eu ganhava um pouco mais de um salário, e confesso que o dinheiro não dava para nada. E quando chegava exausto do trabalho, eu sempre tinha que preparar as publicações da igreja e ler a Bíblia para mais tarde ir para a reunião cristã. Eu me sentia triste e muito cansado, pois ainda tinha saudades de Angra dos Reis e da minha vida que ficou para trás. Bem, a minha vida estava uma bagunça. Eu senti que Deus me abandonou. Então, eu saí da casa dos meus tios para ir morar com amigos. E com o tempo, eu parei de frequentar a igreja. Conheci uma garota em 2011 e tivemos um relacionamento de 4 anos. Eu estava apaixonado por ela e até morei na casa dela com a sua família por 2 anos. Bem, ela me traía com muita frequência. Mas como eu era muito carente, eu fechava os olhos para a traição. Mas uma coisa eu não posso negar, é que mesmo me traindo, ela gostava de mim de verdade. Podia até não ser amor, porém, ela tinha um carinho especial por mim. Em 2016, eu me afastei dela e fui morar na casa de uma amiga que ainda morava com a sua mãe. Eles eram muito humildes e a mãe dela bebia muito. Eu tinha uma renda de R$ 800, porque fazia alguns bicos. Porém, não era muita coisa, e não sobrava nada para mim, porque eu tinha que ajudar em casa, ainda mais morando com os outros. Eu e a minha ex-namorada estudávamos muito Goetia, porém, nunca tivemos vontade de praticar. Bem, para quem não sabe o que é Goetia, eu vou resumir. Goetia é a arte de evocar e invocar demônios para troca de favores. O livro que eu possuía ensinava a evocar os 72 demônios. E eu me familiarizei muito com um dos 72, que era uma entidade que é própria para trazer dinheiro. No final de 2016, com um pouco de dinheiro que eu tinha, eu comprei os materiais necessários e fiz a evocação. Fiz tudo certinho. E mesmo o espírito não se manifestando, eu fiz o meu pedido. Esperei alguns dias e nem sinal do meu pedido estar se realizando. Então, com fúria, eu peguei o sigilo do demônio, rasguei e o xinguei muito. E coloquei fogo em tudo que me ligava a ele. Bem, mexer com magia não é fácil. Às vezes, em vez de melhorar a nossa situação, as coisas parecem piorar. Mas eu não havia desistido. E então, eu tentei outra entidade. Acendi as velas negras no pentagrama invertido. Ofereci sangue e vinho à entidade no sigilo e o invoquei. Mas desta vez, o espírito também não apareceu. E nada de mirabolante aconteceu em minha vida. Porém, eu percebi algo. A minha cabeça havia mudado, e eu sabia onde estava ganhando dinheiro e onde estava perdendo. Então, comecei a investir em plataformas de investimento online de um modo correto, e passei a ganhar um dinheiro considerável. Eu digo que no meu ritual não aconteceu nenhum milagre, mas afirmo que eu fiquei muito inteligente desde então, e daí eu comecei a investir na minha estética. Coloquei aparelhos nos dentes, fiz cirurgia, retirei a ruga do rosto, fiz implantes de cabelo nas entradas da testa, o que foi muito bem sucedido. E em 3 meses, lá estava eu cabeludo,
dentes certinhos e lindo. Bem, eu ainda não sabia me vestir, então comprava umas roupas esquisitas e pequenas. Então, eu logo me mudei da casa da amiga e fui morar em um apartamento. No começo de 2017, eu conheci um rapaz que chamarei aqui de Luiz. E desde então, nos tornamos amigos. Ele tinha os seus 16 anos e eu 23. Eu percebi que com o tempo, ele nutria um certo interesse por mim, mas eu não sentia o mesmo por ele. E eu só estava interessado nele como amigo. O tempo foi passando e eu fui me aprofundando no ocultismo. De forma sigilosa, onde ninguém desconfiava de nada. Pois a minha vida sempre foi assim, um livro fechado. Bem, eu fiz vários tipos de rituais e pactos para conseguir mais e mais dinheiro. E quem pensa que é só fazer um pacto que o dinheiro sobe do inferno, tá enganado. O diabo, ele trabalha 24 horas por dia. E se você não trabalha e não corre atrás, você vai ficar na miséria. Ele te dá apenas inteligência e abre os seus caminhos. O diabo é trabalhador e a preguiça não é dele como muitos afirmam. Bem, continuei ganhando dinheiro nas plataformas online de investimento, como o IQ Option, dentre outras. Mas em 2017, eu fiz um canal no YouTube, onde fui patrocinado por grandes marcas e até lancei cursos de como investir o seu dinheiro. Cursos esses que eu vendia a mais de R$1.000 e faturava em média de R$70 mil por mês. Bem, logo me mudei para uma mansão e só usava roupas caras. O diabo e a sua prole nunca vieram me cobrar nada, e eu sempre fui muito agradecido a ele e a toda a horda do inferno por me dar uma vida confortável e luxuosa. Em 2018, eu já havia perdido quase todos os meus amigos, pois como eu estava em um padrão bem elevado, os meus amigos antigos se afastavam, pois pensavam que eu os via como interesseiros, o que não era verdade. E quanto aos novos, realmente esses eram interesseiros. Então, eu me mantive amigo somente do Luiz. E daí, o inexplicável aconteceu. Eu percebi que ele gostava de mim, então, e logo notei que só precisava dele para ser feliz, pois todo o resto eu já possuía. Bem, lembrando que nenhum de nós dois éramos afeminados, pois éramos machos e ninguém nunca desconfiou de nós dois. E quanto mais o tempo passava, mais eu me apaixonava. E eu o tentava comprar com presentes caros, como cartões com 10 mil de limite, e até carros eu dava a ele. Porém, ele recusava quaisquer presentes caros e aceitava somente os presentes humildes que eu dava. Eu, para chamar a atenção dele, comecei a me enriquecer cada vez mais e ficava cada vez mais bonito. Fazia academia e tinha um abdômen de dar inveja em muitos garotos. Mas era inevitável. Ele se afastava de mim cada dia mais. Bem, eu ficava sem entender como eu estava tão apaixonado por aquele garoto, sendo que ele nem era tudo isso. Esteticamente falando, eu era muito mais bonito que ele, e poderia conseguir a mulher ou o homem que eu quisesse. Porém, nada disso me interessava. Eu me sentia como se estivesse em uma prisão ou em uma amarração por ele, pois eu acordava pensando no Luiz e dormia pensando nele. E ele, por sua vez, parou de vir com frequência na minha casa
e começou a se envolver com outras garotas. E quando eu vi aquilo, ou ficava sabendo, o meu coração se partia. Eu chorava a noite toda e ficava arrasado e nem queria mais trabalhar. Bem, eu não entendia duas coisas. Porque eu estava apaixonado e amarrado em um homem, sendo que isso nunca me ocorreu antes. E 2, porque o amor dele acabou por mim. Eu poderia dar a ele o mundo. Eu era bonito e muito rico, e ainda sou. E outra coisa que me cortava mais ainda o coração é que ele ficava com umas garotas feias e pobres. Então eu me sentia humilhado, porque ao meu lado ele poderia ter o mundo. Bem, eu sou uma pessoa que não é acostumado a perder. E se ele não quer por bem, então vai querer por mal. E foi aí que parti para a amarração. Primeiramente, eu usei os meus conhecimentos mágicos para fazer a amarração. Então, como ainda éramos amigos, mesmo não tendo mais contato carnal, eu conseguia a cueca dele usada e até mesmo unhas e cabelo. Então, eu tentei vários e vários feitiços. Fiz ritual de amarração de magia negra. Fiz na mata, encruzilhadas e até cemitérios. Porém, nada dava certo. Passei o ano de 2019 só fazendo feitiços de amarração para ele e nada dele voltar para mim. Bem, muito pelo contrário. Ele só se afastava mais e mais. A partir daí, eu passei a gastar dinheiro com feiticeiros. Pesquisava os melhores feiticeiros e pagava fortunas. Mas quando descobria que eram todos charlatões, eu saía fora. Viajei Brasil afora à procura de um feiticeiro bom, e os bons que eu achava, esses não mexiam com amarrações. Porém, eu não desistia. Esse feiticeiro que vou chamar aqui de Marcos era um quimbandeiro de primeira. Ele jogou o oráculo para mim e disse que o Luiz nunca me amou. E o pior é que ele também nunca foi o meu amigo, e que só estava comigo por interesses. Mas quando viu que só obteria lucros da minha parte se envolvesse comigo de forma sexual, ele passou a não aceitar mais nada de mim. Pedi um trabalho de amarração e o Marcos disse que era um quimbandeiro honrado e que não fazia amarrações, pois ele jamais gostaria de ver um filho ou filha dele amarrado magicamente em outra pessoa. Ofereci 50 mil reais e ele negou. Bem, cheguei a oferecer tudo o que eu podia pagar naquele dia, que era 90 mil reais e a minha caminhonete. Mas mesmo assim, ele se recusou a fazer o trabalho. Muito triste, eu decidi voltar para casa. E eu estava arrasado, mas algo dentro de mim não deixava eu desistir. Então tive a brilhante ideia. Já que o Marcos não fazia a amarração, eu fui atrás do aluno dele, que chamarei aqui de Luigi. Luigi jogou o oráculo para mim e disse quase a mesma coisa que o Marcos me alertara. Ele disse que o Luiz sentiu por mim foi apenas curiosidade, pois na época ele tinha 16 anos, o que é normal de garotos nessa idade. Agora que ele está mais velho, ele não quer mais isso para a vida dele. Mas com um trabalho mágico de amarração, eu poderia virar a cabeça dele sim, e então fazê-lo se apaixonar por mim. Porém, seria difícil, pois ele não pensa em mim nem como amigo e nem como ficante.
Bem, com o Luigi, os trabalhos ficaram super baratos. Apenas R$ 8.000, pois ele faria vários e vários trabalhos. Então, entreguei para o Luigi uma cueca usada do Luiz e também unhas e cabelo. Nessa época, o Luiz estava se relacionando com uma garota e o primeiro trabalho foi para afastar a garota da vida dele. E como eu não a conhecia direito, eu passei apenas o nome dela completo para o Luigi e foi tiro e queda. 2 dias depois que ele fez o trabalho, a garota tomou o ódio do Luiz e o caminho dele ficou livre novamente para meter trabalhos nele. Luigi fez mais 2 trabalhos, um de amarração com uma pomba-gira muito conhecida e famosa, e o outro para destruir a vida financeira do Luiz, pois assim ele viria me procurar como seu grande salvador. E era aí que a amarração agiria e funcionaria sim. Enquanto eu o salvasse financeiramente, ele seria completamente apaixonado por mim. Os trabalhos foram feitos, e os dias se passando e nada. Luigi me deu alguns pós mágicos que eu deveria lançar na casa do Luiz, e uma demanda de um ritual que eu deveria enterrar onde o Luiz passasse todo dia, e assim eu fiz. Bem, resumindo, eu estava super confiante nos trabalhos, e a cada dia que passava, parecia que eu estava mais apaixonado pelo Luiz. Ele não saía da minha cabeça, e isso estava prejudicando até a minha vida financeira, pois eu nem trabalhava mais e ficava com o Luiz 24 horas na cabeça. O Luiz passou a desconfiar que eu estava fazendo trabalhos para ele, pois ele leu por alto uma conversa minha com esse feiticeiro pelo WhatsApp, e ainda achou um saquinho com um pó mágico e fedorento em sua casa e desconfiou de mim, porque eu era o único que tinha acesso à sua casa. Bem, mas eu neguei tudo. Continuei com os trabalhos e certo dia eu fiz uma consulta com uma cigana pelo baralho tarô. E essa cigana disse que o Luigi, o feiticeiro, era ainda um pouco inexperiente. Porém, ele era sério e estava se empenhando muito no meu trabalho de amarração. E disse também que eu e o Luiz ficaríamos juntos, porque se essa pomba-gira que fez a amarração disse que faria com que ficássemos juntos, ela com certeza faria. Porém, teria muitos desgastes ainda por vir, muita briga e até uma separação. Porém, o trabalho daria certo sim. Daí, o tempo foi passando e eu fui perdendo a fé. Bem, não no Luigi o feiticeiro, mas sim fui perdendo a fé nos trabalhos. Eu achei que o meu caso não havia solução, e nem Deus seria capaz de fazer com que nós ficássemos juntos amorosamente. As minhas brigas se intensificaram com o Luiz, e chegou o ponto da nossa pouca amizade acabar. Ele já não queria mais me ver e nem se sentia à vontade do meu lado. E pela primeira vez na vida eu desisti. Mas mesmo assim eu não falei nada com o Luigi. Eu procurei o mestre dele, o Marcos, e pedi um feitiço para que eu tirasse o Luiz do meu coração. O Marcos me alertou que era um feitiço perigoso, pois mexe com o emocional, e por mais que eu esquecesse o Luiz, a minha alma ainda se lembraria e o amarraria para sempre, pois assim eu não esqueceria ele de uma forma natural e também
eu estava interferindo no meu próprio livre-arbítrio. Naquele dia, chorando, eu lembrei de todos os momentos felizes que eu tive com o Luiz e que nós tínhamos tudo para sermos felizes como éramos no passado. Eu ainda nutria esperanças dentro de mim de ser feliz com o Luiz. Porém, eu não queria mais sofrer. Então, pedi que o Marcos fizesse o trabalho e assim foi feito um trabalho com a cabeça de Exu para que eu tomasse nojo do Luiz. Posso dizer que o trabalho não saiu como eu esperava, pois com o passar dos dias, realmente eu fui deixando de gostar do Luiz, mas também eu não conseguia gostar de outra pessoa. Achei que era porque eu ainda gostava um pouco do Luiz. Então, decidi aguardar mais um tempo, pois naquela altura do campeonato eu ainda gostava do Luiz. Porém, eu não sofria mais igual antes. Um certo dia, o Luigi entrou em contato comigo e perguntou como estava indo a minha relação com o Luiz. O Luigi não sabia que eu havia pedido o mestre dele, o Marcos, para fazer o trabalho para que eu tomasse nojo do Luiz. Então, eu contei apenas que o trabalho dele de amarração não tinha dado certo, pois ao invés do Luiz se aproximar de mim, ele se afastou com uma briga pior que a outra. O Luigi então disse que esse era o início da amarração, pois a alma do Luiz iria lutar contra a amarração, e nesse período o Luiz tomaria nojo de mim. Mas logo que a alma dele se rendesse, ele voltaria para mim todo apaixonado. Bem, eu já estava sem esperança e apenas concordei com o Luigi. Os dias foram se passando e adivinha quem me aparece? Sim, o Luiz. Ele me chamava para sair e para passarmos o final de semana juntos. E eu aceitava somente para ver onde isso ia dar. Até que uma certa noite que ele estava na minha casa, conversamos muito sobre coisas picantes e tomamos algumas Skol Beats. E isso foi o suficiente para transarmos loucamente aquela noite. E para mim foi o melhor momento da minha vida. E foi aí que eu percebi que a amarração havia funcionado. O Luiz se afastou novamente por uns dias, mas depois voltou e nós transamos novamente. Porém, desta vez, eu já não sentia muita coisa por ele. E eu tentava a todo custo continuar apaixonado pelo Luiz, porque era isso que eu sempre desejei do fundo da minha alma. Eu lembro até hoje de nossas frases românticas. Certo dia, eu virei para ele e disse: "Eu sempre te amei, Luiz. Por toda a minha vida eu te amei." E ele respondeu: "Como assim sempre me amou a vida toda, se nós só nos conhecemos há 4 anos?" Então, foi aí que eu disse: Pois é, Luiz. Foi aí que a minha vida começou. Eu queria amá-lo. Queria de todo o meu coração. Porém, não teve jeito. Assim, eu comecei a tomar nojo dele. E o engraçado é que quando estava longe, eu sentia falta dele. Porém, ele vivia como uma cola atrás de mim. Queria saber onde eu estava e só pensava em sexo comigo o tempo todo. E isso fazia com que eu tomasse mais nojo dele. E agora eu sabia que eu estava me afastando dele, devido ao trabalho que eu pedi ao feiticeiro Marcos. Pois de um lado, eu havia pedido o feiticeiro Luigi para amarrar o Luiz em mim. E do outro lado, eu pedi o Marcos para fazer com que eu tomasse nojo do Luiz. Resumindo,
os 2 trabalhos deram certo. Bem, eu não aguentava mais o Luiz no meu pé. Então, eu tive que mudar de cidade escondido dele. Me mudei recentemente e o meu grande erro foi usar magia para resolver todos os meus problemas. Pois o que acontece é que você cava um buraco para tapar outro. Bem, eu nunca consegui amar outra pessoa além do Luiz. Eu fiz a amarração para ele, mas parece que eu também fui amarrado. Pois como o Marcos falou, aconteceu. O seu corpo tomará a repulsa do rapaz, mas a sua alma continuará amarrada a ele para sempre. Bem, desculpe, Fael, se o relato ficou grande. Eu tentei resumir ao máximo. Até porque não tenho paciência e nem tempo de ficar digitando. Porém, eu precisava desabafar. E aqui eu deixo o meu conselho para os inscritos. Se quiserem fazer amarrações, façam. Mas não se esqueçam que tem 2 preços a se pagarem. Boa noite.